O que a gente nota é que os investidores têm um pouco de dificuldade de entender esse conceito da diversificação e ver muito o ativo isoladamente, né? Então ele vê normalmente quanto ganhou na ação que ele comprou, no fundo que ele investiu, e poucas vezes ele tem a noção do investimento de uma carteira e de uma carteira diversificada, e muito menos de saber quanto essa carteira está rendendo, porque o conjunto das aplicações acaba fazendo um novo ativo, como se fosse um novo ativo, né? Você juntar 3, 4, 5, 10 ativos, é como você criar uma carteira que tem uma dinâmica totalmente diferente e que tem uma nova performance de rentabilidade e de risco. É uma tarefa, vamos dizer, que ficou cada vez mais complexa, né, com a queda dos juros, porque antes, com a Selic nas alturas, aí acima de 10, chegando a 14, 14,5%, era muito simples. Agora o desafio é muito maior, mas é possível sim, se você entender bem esse conceito da diversificação da carteira e fizer boas seleções de ativos. Eu vou dar um exemplo, apenas a título de exemplo, tá? Quem tivesse investido no começo desse ano até agora, nesse primeiro semestre, tivesse feito uma carteira com 30% num fundo de renda fixa, por exemplo, da Esparta, tivesse investido 20% nas ações da Klabin e tivesse investido o resto, 50%, num fundo multimercado da Adam, por exemplo, teria tido nesse primeiro semestre uma rentabilidade de 5% no semestre, o que anualizados daria os 10% ao ano. Agora, note que uma coisa é você olhar a carteira, que deu esse 5%, e outra coisa é você olhar os ativos isoladamente, porque a Klabin, por exemplo, rendeu 13% no semestre, a Esparta subiu apenas 1,5%, o fundo da Adam subiu por volta de 4,5%. Então, essa seleção de ativo é importante. Se você escolheu, ao invés da Klabin, tivesse escolhido uma Petrobras, por exemplo, a sua carteira poderia até ter ou zerado ou caído nesse período. Então, é muito importante a diversificação e a seleção do ativo. Então, a gente fala que saber escolher o ativo é importante e a gente sempre recomenda que os investidores utilizem a assessoria do profissional especializado para ajudá-lo nessa seleção. Normalmente, as pessoas investem, né, deixam lá o investimento e vão olhar daqui um período. E o recomendável é que você faça a carteira diversificada e faça principalmente um monitoramento constante, contínuo dessa carteira. Porque o que acontece? Quando os investidores vão escolhendo os ativos, ele pode escolher diversos ativos de diversas instituições, de diversos lugares, que ele foi escolhendo o ativo A ou o ativo B, e quando ele monta essa carteira, fica muito difícil para ele acompanhar tudo junto. Então, normalmente, se ele quer fazer isso num Excel, numa planilha, por exemplo, é super complexo fazer esse acompanhamento e o cálculo exato da rentabilidade dele. Então, por isso que a gente recomenda que ele use um sistema, que nem o sistema da Smart Brain, o Advisor, que é feito para isso, apropriadamente para isso, para poder fazer esse acompanhamento e você poder medir o retorno da sua estratégia ao longo do tempo. E aí, você fazer esse monitoramento é super importante, porque você muitas vezes tem que trocar um ativo A por um ativo B, você faz uma realocação da sua carteira, e isso sempre assessorado por um profissional, você tem muito mais eficiência em estar fazendo essa análise da sua carteira e essas movimentações. Então, monitorar essa carteira é tão importante quanto diversificar e saber escolher os ativos, tá? Porque você sempre precisa estar fazendo os ajustes necessários para atingir os seus objetivos.